Então eles levantam para ir em direção a ele, como se quisesse intimidá-lo. E todo o pessoal ali do estabelecimento, inclusive a mulher ali que ele tinha zoinho, meio que começa a fazer assim por causa da voz dele. Eu tinha pensado nisso aquela hora. Aí até tu falou uma outra ideia. Se o Lucas tiver uma ideia que não quiser que fosse isso, quiser que seja outra coisa, até né, alguma outra coisa, não sei. Ou o Cássio também tiver outra ideia, tranquilo. Foi o que me veio à mente aquela hora, né? Então. Não, mas beleza, tá valendo. Aí o Fabrício pode finalizar e pode até incrementar, depende com a minha ideia, né, também, né? Mas aí é contigo agora, Fabrício. É tu que vai ter que finalizar essa história aí. Ao invés de causar uma nova briga, todo mundo começa a rir do Falcon, começa a rir da voz dele, e tudo vira uma brincadeira, porém Falcon acabou não gostando da brincadeira e sai da taverna. Ele sai sem jeito. Aí eu até pensei assim no meio da guerra, assim, só pegar aquela questão lá de um pequeno erro leva a um grande desastre. Pode ser que eles estavam preparando assim uma estratégia que está em sincronia, né, para atacar o inimigo pelos flancos. Só que aí pode ser que Falcon de repente estava pensando assim um pouco distraído, tá, na humilhação que ele sofreu. E aí talvez os exércitos estivessem chegando, que eu pensei, né? Pode ser que tô pensando assim, até na torre de vigia foi atacado o colega dele, né? O colega dele que ia dar o sinal. Só que aí talvez uma flecha ou algum dragão pode ter atacado o colega dele. E aí só ficou o Falcon lá para dar o aviso, né? E ele tenta gritar assim com a voz dele, só que ele não consegue, né? Até os soldados não entendem o comando errado, né? Ele começa a tentar gritar o sinal dele, né? E aí os soldados talvez entendessem errado e a estratégia toda vai por água abaixo, né? E todos até muito culpam o Falcon, né? De dar o sinal errado, mas é que ele deu o sinal certo, só que por causa da voz pode ter sido que não foi alto o suficiente para a estratégia, né? Para os soldados entenderem o sinal. Isso que eu pensei assim, né? É tudo culpa do Falcon, né? Qualquer merda. Pô, cara! De novo, cara! Beleza. Então vamos agora para a finalização. Então, só que antes vocês estão nas jaulas, agora voltando, né, para aquele cenário triste, né, que vocês estão presos. E aí na jaula de Lívios tem alguns escravos. Vocês estão esperando a sineta tocar para começar o trabalho, né, de vocês hoje. Mas antes tem uns soldados ali que estão conversando na jaula. E eu não sei se Lívios, tu vai escutar a conversa deles. Desculpa, Laszlo. Tu vai escutar a conversa deles ou tu vai ignorar? Eu vou ouvir. Tu escuta e algo até te reanima, né? Até reduzir o teu estresse ali. Tu percebe que eles comentam que teve um dos escravos, algumas semanas atrás, sumiu. E esse escravo, ele falava muito que ele ia fazer uma rota de fuga e ia escapar daqui. Então, quando ele comenta isso, Lázaro, ele abre bem assim o ouvido, chega perto e parece que alguns acham que esse escravo sumiu porque ele conseguiu escapar. E só que eles não comentam muitos detalhes, né, como é que foi a rota de fuga, muito não, mas só a possibilidade de ter alguém que conseguiu escapar já deixa Lázaro assim com uma ideia bastante forte de querer fugir dali. Na jaula de Falcon
também tem alguns escravos conversando. E aí, Falcon, tu vai escutar ou vai ignorar? Vou escutar. Os rumores, eles até te deixam um pouco mais animado, no sentido assim de que é um assunto diferente, né? Então eles comentam que o motivo dessas escavações é que eles estão procurando um grande tesouro. Existe um grande tesouro, um tesouro que é maior do que a riqueza de muitos imperadores. E aí Falcon até acha que eles estão exagerando um pouco, né? Mas só o fato de ter algum tesouro por ali, talvez Falcon se anima um pouco, né? No sentido assim de ter um assunto diferente, né? Para comentar, até acha engraçado. E aí, Livius, tu vai escutar as fofocas ali da tua jaula? Eu vou. Sou bem curioso. Mas ao contrário, tu fica mais apreensivo. Tu acha o assunto um pouco perigoso. Eles estão falando do velho religioso, né? O velho religioso, eles até comentam assim que todo mundo, isso é uma coisa que tu achou estranha, tu não viu nenhum guarda, né? Vocês não viram nenhum guarda do exército inimigo do culto do dragão. Parece que todos ali são escravos, né? Inclusive, vocês viram que os próprios guardas, né, são selecionados os próprios escravos são selecionados para fiscalizar o trabalho dos outros escravos. E tem boatos de que aquele velho clérigo, ele também é um escravo e é um cara bom, na verdade, que se voluntariou para trazer a paz para os escravos que morrem durante as escavações. Mas tu fica assim, tu acha muito estranha. Essa história não está muito bem contada. Tu acha que tem alguma coisa ali que tu não acredita muito que aquele velho religioso seja assim alguém tão bom assim, né? A impressão que tu tem, assim, a tua intuição de que tem alguma coisa aí que não foi revelada. Então toca a sineta. Toca a sineta, vocês são logo levados pelos guardas, eles separam-se em grupos, e o primeiro grupo vai sendo conduzido por um guarda, é o de Laszlo, e aí vocês vão andando pelos túneis durante o caminho até chegar ao sítio de trabalho, né, onde vai ser feito o trabalho de escavação. No meio do caminho, Laszlo, né, até vê que tem uma bifurcação e todos se dirigem para a direita, mas o túnel da esquerda, tu escuta um barulho. Um leve barulho, Laszlo olha para aquela direção e ele parece que viu um vulto ali. Ele até sente assim um frio na espinha, sabe quando tu vê algum movimento rápido? E parece até que foi um fantasma, uma aparição assim, de tão sutil que foi. E aquilo ali, né, até deixa tu bastante atento. Aquele pensamento não sai da tua cabeça. E durante o trabalho, Laszlo, ele toma uma decisão bastante ousada. Ele fala assim, é agora que eu tenho que fugir. E ele espera um momento de distração do guarda, o guarda está segurando uma tocha, ele pega a tocha do guarda e sai correndo. Ele sai correndo, ele volta até aquela bifurcação e ele entra naquela passagem que estava a aparição que ele viu. Ele fica pensando na cabeça dele, será que não é aquele escravo que está tentando fugir, né? Talvez seja alguma pista, e a única coisa que ele pensa no momento é em sair dali, e ele sai correndo, ele percebe que consegue despistar o guarda desiste de ir atrás dele, ele continua naquele túnel na esperança de achar a saída, e ele vai caminhando, e ele já perdeu assim o sentido de quantas horas ele ficou caminhando, as pernas dele já estão doendo, e ele começa a vir algumas dúvidas. Ele começa a pensar, a impressão que ele tem é que ele está indo cada vez mais para o fundo do subterrâneo, né? Em vez de ir para a superfície, parece que ele está indo cada vez mais para baixo, para o fundo. E ele já começa a pensar se realmente foi uma boa ideia. E a tocha se apaga. Laszlo está assim, ó, completamente no escuro, sem a mínima ideia se vai para frente, né, ou ele volta. E aí, imagina assim, o coração começa dele a bater acelerado, ele começa a entrar em pânico. E eu vou deixar contigo aí, Leonardo, qual é que vai ser a reação
estresse. Ele pode dar uma reação de medo, assim, grito de um louco, né? Ou ele pode desenvolver, assim, algum trauma, isso para o futuro, né? Então ele vai ter aversão a lugares escuros e confinados, né? Que lembrem dessa situação. Ou o contrário, ele pode desenvolver uma fascinação, né? Que é o cara, assim, que acaba querendo experimentar de novo essa sensação, né? Pode virar um vício, assim, né? E aí, Eu vou sortear. sortear. Pode escolher. É isso. Pode ser na emoção, Tá. é isso que você sortear. Vou na emoção e o resultado foi... A que eu menos queria. Mas, sejamos justos, foi o 1. Então, pode, de repente, falar mais ou menos como é que foi a reação deles. Que daí, mesmo estando tudo escuro, ele tropeça e cai, aparece assim um pouco, aparece tipo a cena, ele ajoelhado com as duas mãos assim no chão, e ele assim com a cabeça baixa, de olho fechado, e tá um grito talvez nem tanto de medo naquela hora, mas aquele grito assim de não aguentar mais, de desespero, assim, desespero de não saber o que fazer, de botar pra fora. E ele, assim, de raiva por ter conseguido isso, e quando ele fecha a boca, troca a cena e segue a história. Aí na hora de dar o grito, assim, ele bate assim com bastante força no chão. Ele vê que parece que estava oco o chão, e ele vê que tem algumas pedras soltas, e onde ele bateu começa a vir, parece ser um facho de luz. Ele não acredita. Ele achou uma passagem que leva até a superfície. Assim, dá um entusiasmo tão grande, ele já estava totalmente sem esperança. Então ele começa a tirar, né, as pedras ali, ele vê que tem um buraco e por onde vem um facho de luz, e ele vai correndo em direção ao facho de luz, vai correndo em direção à liberdade. Finalmente ele conseguiu achar a saída. Ele não acredita. E o colar começa a esquentar, e quando ele percebe, ele já está pegando fogo. Talvez assim, os últimos segundos de pensamento de vida, os últimos momentos de Laszlo, é ele pensando que parece que no final das contas, fugir era impossível. E, cara, assim, ó, é uma cena horripilante. Ele tá preso na jaula, tendo que testemunhar aquele ato horrível. E já assim, ó, já ele vê assim, não sabe se tá sonhando ou se é um pesadelo aquilo ali. E aí ele, ao mesmo tempo, grita e tudo, assim, e percebe que ele tá exausto, assim, ele não tem mais força para nada, assim, percebe que qualquer coisa que ele tente fazer, assim, meio que em vão. Falcon já tá assim, ele passou uma noite muito ruim, não descansou direito, e durante o trabalho, já exaustivo, ele sente uma tontura e acaba desmaiando. E o Livros, ele fica assim, né, mas como? Mas como ele morreu? Ele não tinha nada de grave, ele só desmaiou por exaustão.